Aegon Targaryen, o primeiro de seu nome, também conhecido como Aegon o Conquistador, o unificador de Westeros. Todos sabem seu nome, mas como ele unificou os reinos? O que aconteceu? E aí, humor da youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a Guerra da Conquista, também conhecida como a Conquista de Aegon. O vídeo deu muito trabalho e ficou meio longo, então eu já peço desde já, se possível, pra vocês deixarem um like e divulgarem o vídeo pra conhecidos aí que já ajuda o canal a crescer cada vez mais. Esse vídeo vai fazer parte de uma playlist contando a história de Game of Thrones. O vídeo anterior a esse é contando sobre a ascensão e perdição de Valyria. Chequem no canal aí o vídeo também, que está muito bom. E eu também gostaria de avisar que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pro download do primeiro capítulo de um conto ou livro, né, que eu tô escrevendo. Ele é bem baseado em Game of Thrones, tem aquele mesmo estilo medieval, chamando as famílias de casas, vários lords, senhores, um imperador, mas é claro, a história é original, tá? Não tem nenhuma relação com nenhuma família de Game of Thrones original, não tem nenhuma relação com nenhum personagem, é uma história totalmente original, baseada, né? Todos os personagens foram criados por mim, apenas tendo como base, né, o grande mundo de gelo e fogo aí do George. Eu não lembro quantas páginas tem o primeiro capítulo, mas se vocês quiserem que eu fale melhor sobre a história, né, do livro, no mesmo estilo, falando da história de Game of Thrones, eu posso fazer porque eu já tenho muito material escrito extra que eu planejo escrever, então pra mim seria um prazer falar sobre isso também no meu canal. Mas galera, significaria muito pra mim se vocês puderem ler e comentar o que vocês estão achando. Eu posso mudar, tudo, né? A minha história é minha, então com o feedback de vocês eu posso ir aprimorando cada vez e mais. Mas é isso aí, galera. Valeu e vamos falar de Game of Thrones. Se vocês quiserem, deixem nos comentários o que vocês acharam do primeiro capítulo ou me mandem um tweet também que vai ser muito bem-vindo e fica até melhor da gente poder conversar. Mas vamos lá. A data em Game of Thrones é marcada como antes e depois do desembarque de Aegon. Eu irei começar contando a história 2 anos antes do desembarque, após a perdição de Valyria, conhecida como os Anos Sangrentos. Durante esse período, os Targaryens ficaram em Ponta de Dragão, Dragonstone, e recusaram pedidos de ajuda das cidades livres, já que Aegon não queria mais Essos, e ele estava focado totalmente em Westeros. Havia rumores de que Aegon sobrevoou Westeros inteiro com as suas irmãs e seus dragões para assim poder fazer um mapa de Westeros que existe em Dragonstone. Vocês podem ver até o Stannis na série vendo o mapa. É um mapa perfeito de Westeros e seus 7 reinos. Aegon considerava, né, toda a terra como uma só e ele queria se tornar o rei de toda ela. Para vocês se localizarem melhor, eu vou contar a vocês quem estava junto de Aegon e quem eram os reis de Westeros. Aegon Targaryen montava o maior dragão já conhecido, como Balerion, o Terror Negro, e tinha a espada valyriana Blackfyre, marca dos Targaryens aí. E ele era casado com suas 2 irmãs, a mais velha era Visenya Targaryen e tinha a espada valyriana Irmã Negra, um pouco menor que uma espada normal, já feita, né, para uma mulher especificamente, e ela montava o dragão Vhagar. A sua irmã mais nova era Rhaenys Targaryen e montava o dragão Meraxes. Junto de Aegon estava Orys Baratheon, meio-irmão do Aegon, mas sem a aparência tradicional de Valyria. Ele tinha os cabelos escuros. Eu não sei sobre os olhos, mas eu acredito que também eram escuros. Os reis de Westeros na época eram: no norte estava Torrhen Stark, rei no norte, Ronel Arryn, rei do vale e das montanhas, apenas um garoto que a mãe era Shera Arryn e servia de regente. Vale lembrar, né, tem como fazer menção aí ao que tá acontecendo, o que aconteceu, né, com Robin e com a mãe dele. E o outro rei também era Harren Hoari. Eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, porque ninguém nunca fez menção, mas ele era o rei das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais, também conhecido como o Rei Harren, o Negro. Também existia o Loren Lannister, rei das Terras Ocidentais, Meryn Gardener, rei da Campina, onde hoje tem os Tyrells, e também o Ardilec do Random, que era o Rei da Tempestade, e por último a Mariah Martell, princesa de Dorne, uma mulher cega e gorda de 80 anos. Logo antes do desembarque, as terras fluviais e a Campina estavam em guerra. Harren havia acabado de construir a maior fortaleza que Westeros já havia conhecido, também conhecida como Harrenhal, e queria expandir o seu império mais e mais. O Rei da Tempestade ficou com medo de Harren, e ele sabia que Aegon e suas irmãs, junto de seus dragões, estavam em Ponta Tempestade, então ele ofereceu algumas terras e a mão da sua filha em casamento. Aegon recusou e mandou um emissário, um mensageiro, com a proposta de casar seu irmão, Orys Baratheon, seu meio-irmão, no caso, e também
Orys era um bastardo, então Ardlek, né, viu isso como uma ofensa e arrancou as 2 irmãos do emissário e as devolveu a Aegon com a mensagem: essas são as únicas mãos que você irá ter. Após isso, Aegon reuniu um conselho e mandou cartas para todos os reis de Westeros, dizendo que só deveria existir um rei e que aqueles que se ajoelhassem iriam manter os seus títulos e terras, já quem resistisse deveria ser destruído. Não se sabe a certo quantos homens Aegon tinha, mas era em torno de 3.000 homens, alguns diziam que eram até 300 homens e 3 grandes dragões. Ele sabia que iria ser necessário para conquistar Westeros, né? Seu desembarque ocorreu na Baía da Água Negra, onde hoje é localizado King's Landing, e alguns lords dos locais já se ajoelharam, né, com medo do que poderia acontecer, e outros lutaram contra Aegon, mas foram exterminados, que ele ganhou facilmente, né? Aegon nomeou seu meio-irmão Orys o primeiro mão do rei, né? Os 7 reinos já levantavam seus estandartes e estavam fazendo alianças entre eles. Aegon recebeu uma proposta dos Martells, desde que eles fossem tratados como iguais, e também recebeu uma proposta do pequeno rei Ronald Arryn, mas Aegon recusou ambos. Nenhum rei fez um movimento, eles decidiram esperar para ver onde Aegon marcharia. Aegon decidiu marchar primeiramente no rei das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais, Harren o Negro, que acabara de construir Harrenhal, considerado o maior castelo que Westeros já via. Com a ameaça iminente, o grupo de rebeldes se aliou a Aegon, que eram liderados por Edwin Tully e grande parte dos lords das Terras Fluviais, como a casa Mallister, Frey, Bracken e Blackwood, que cercaram a fortaleza Harrenhal. Os mestres presentes na reunião de Aegon com Harren recordam a conversa dos dois. Primeiro Aegon começou dizendo: renda-se agora e eu o farei senhor das Ilhas de Ferro. Eu tenho 8.000 homens aqui. Em resposta, Harren disse que 8.000 homens não eram nada e ele tinha um castelo. Aegon respondeu que ele tinha 3 dragões. Harren, sem medo, né, disse: pedras não queimam. Como última mensagem, Aegon respondeu: ao anoitecer, vocês estão acabados. Harren, com medo, ofereceu uma alta recompensa aos homens que matassem a criatura, mas ao anoitecer, Aegon montou em Balerion e sobrevoou Harrenhal. De fato, pedras não queimavam, mas tudo o resto sim. Aegon soltou as chamas de Balerion e queimou toda Harrenhal. As torres pareciam velas e toda a família de Harren foi consumida pelas chamas. As espadas, já negras e destruídas, foram recolhidas por ordem de Aegon. Pela lealdade, por serem os primeiros a se ajoelharem, Aegon deu as terras fluviais a Edwin Tully e deixou os nascidos de ferro manterem o costume da tradição que eles tinham, que era a eleição, e assim eles elegeram Vicon Greyjoy como Lorde das Ilhas de Ferro. As primeiras terras já haviam sido conquistadas. Vendo o que aconteceu com Harren, Ardlek se recusou a morrer em seu castelo, juntou seu exército e marchou à guerra. Rhaenys montou em seu dragão e observou tudo o que estava acontecendo. Ela relatou a Orys Baratheon que marchou com o exército até Ardlek, o rei da tempestade. Uma tempestade caiu naquele dia e recomendaram a Ardlek esperar, mas ele tinha o dobro de homens e a chuva forte estava em seu favor. Porém, eles foram atrasados pela lama, demoraram para avançar e quando conseguiram, encontraram Rhaenys e seu dragão Meraxes no campo. Chuvas de fogo caíram pelo céu. Na confusão, o rei da tempestade caiu de seu cavalo e encontrou Orys Baratheon em sua frente. Os dois se feriram muito, porém Ardlek do Randall conseguiu cumprir a sua promessa e morreu em batalha, ficando conhecido como Ardlek o Arrogante, e assim acabando a guerra. Em ponta tempestade, a filha de Ardlek, Ardella, se declarou rainha e fechou os portões do castelo, mas os homens de Ardella sabiam que iam morrer de uma forma ou de outra, então eles prenderam a própria rainha e entregaram o castelo. Quando Orys chegou nos aposentos, ele encontrou a rainha acorrentada e nua, mas Orys tratou-a com gentileza, ele a soltou e a cobriu com seu próprio manto. Orys tomou o lema, estandarte e castelo da casa do Randall para si, apenas mudando o nome agora para a casa Baratheon, se casando também com a filha de Ardlek. Com a rápida expansão de Aegon Targaryen, o rei Loren Lannister e o rei Meryn Gardner se aliaram e juntaram os dois exércitos contra o invasor. A enorme tropa ficou conhecida como Exército de Dois Reis, e possuía em torno de 55.000 homens, apenas contra 10.000 homens dos Targaryen. Mas é claro, eles tinham 3 dragões, e pela primeira e única vez na Guerra da Conquista, Aegon se juntou com sua irmã Visenya e sua outra irmã Rhaenys, e ao mesmo tempo soltou seus 3
3 dragões para a batalha. Em pouco tempo eles mataram 4.000 homens queimados e feriram mais de 10.000, perdendo apenas 100 homens no meio da batalha. O rei Meryn morreu em batalhas, porém o rei Loren conseguiu escapar, sendo encontrado no dia seguinte, e se ajoelhou a Aegon, que manteve sua promessa e nomeou Loren o Lorde das Terras Ocidentais e Protetor do Oeste. Depois voou para o Jardim de Cima, que teve o castelo rendido por Harlan Tyrell, assim nomeou-o Lorde da Campina e Protetor do Sul. A nomeação enfureceu a casa Florent, que tinha maior pretensão a Jardim de Cima. Torrhen Stark havia reunido 30.000 homens e marchou até o sul para encontrar com Aegon, que estava apenas com metade dos homens, em torno de 15.000. Brandon Snow, irmão bastardo de Torrhen, havia se oferecido para se infiltrar no posto onde Aegon estava localizado e matar os 3 dragões, mas Torrhen resolveu enviar 3 mestres até o Tridente, onde Aegon estava. Quem não se lembra, o Tridente é o mesmo local onde Robert matou Rhaegar, tá? Então Torrhen Stark decidiu se ajoelhar para Aegon e ficou conhecido para sempre como o Rei que ajoelhou. Aegon decidiu manter Torrhen e os Starks como Senhores do Norte e de Winterfell, também dando a eles o título de Protetores do Norte. Após sua coroação, Aegon enviou Daemon Valerian e sua irmã Visenya para conquistar o Vale. O Rei das Montanhas e do Vale era Ronel Arryn, e ele era apenas uma criança. Sua mãe Shera Arryn governava no seu lugar. A batalha foi intensa e foi a primeira vez que os Targaryen foram derrotados em campo. Daemon Valerian acabou morrendo na batalha, mas também muitos homens do Vale morreram. Visenya estava com seu dragão, descendo chamas em seus inimigos. Shera viu o problema e resolveu enviar seus homens restantes até o Portão Sangrento e voltou para seu castelo, achando que estava em segurança. Mas Visenya tinha um dragão, e o portão não era nada para ela. Ela voou até o topo do castelo, no pátio do Ninho da Águia, e Shera correu com medo até o pátio. Quando ela chegou no local, viu seu filho, o rei, ao lado de Visenya, implorando para poder passear no dragão. Shera ficou emocionada, e percebeu que não havia nenhuma forma de ganhar, então resolveu se ajoelhar e o pequeno rei, Ronel Arryn, conseguiu seu passeio no dragão. Rhaenys se dirigiu até Dorne com mais homens, mas encontrou todas as fortalezas vazias. Todos os homens haviam saído e deixaram suas crianças e mulheres para trás. Quando Rhaenys chegou em Lança Solar, capital da Casa Martell, ela deu um último ultimato para a família, mas a princesa de Dorne respondeu apenas: insubmissos, não curvados e não quebráveis, que era o lema da Casa Martell. Aegon liderou a invasão até Dorne com a intenção de conquistar tudo que existia em Westeros, mas os dornenses haviam aprendido com a lição que aconteceu no Campo de Fogo, onde 55.000 homens haviam morrido, e não entraram em uma batalha em campo aberto, se esconderam em seus castelos e resolveram atacar as linhas de suprimento dos exércitos de Aegon, que percebeu que para conquistar Dorne ele acabaria perdendo mais do que ganhando, então ele resolveu deixar o reino independente e partir para o último lugar que lhe interessava. Aegon marchou até Vila Velha, a maior cidade de Westeros na época. O Alto Septão havia se trancado junto de todos os outros para rezar e jejuar por 7 dias e 7 noites. Quando ele saiu, anunciou que a fé não iria se opor aos Targaryen e ordenou que o Lord Hightower abrisse os portões da cidade. Esse foi o início datado como do reinado de Aegon, quando ele entra em Vila Velha e é reconhecido como Aegon, o primeiro de seu nome, o Conquistador. Após tudo isso, as construções da Fortaleza Vermelha começaram, uma nova capital para o reino, que seria conhecida como King's Landing. Aegon derreteu e fundiu as espadas que ele havia coletado de seus inimigos para construir o famoso Trono de Ferro. Nos livros, é dito que existem mais de 1.000 espadas no trono e que o trono é realmente gigante, mas na série ele é bem menor e com bem menos espadas. Aegon decidiu passar o resto de sua vida para consolidar o reino e deixou Dorne independente. E aí galera, vocês gostaram do vídeo? Deu muito trabalho pra fazer, cara, eu sei que ficou um pouco longo, então eu conto com o apoio de vocês pra ajudar a compartilhar e deixar o like, beleza? E é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, e por favor, significaria muito pra mim se vocês puderem, sem ler, aí o primeiro capítulo do conto que eu tô escrevendo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima e fui!